Shalom Ubrachá. Nossa Parashat Mishpatim, nos conta sobre um escravo judeu. E, antigamente, como acontecia de existir um escravo judeu. Pela Torá, é proibido maltratar até um animal. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que o escravo, ele nunca era maltratado. Se nem para um animal você pode atrasar com a comida dele, para ele não ficar com fome. Se você compra um animal, agora você está impedindo esse animal de comer na natureza. Então você vai dar para ele a comida, você não pode atrasar com a comida dele. Você é obrigado a dar a comida dele antes de você comer, porque você está causando para ele não poder conseguir a comida dele sozinho. Então você é responsável pela comida dele. Quanto mais em relação ao ser humano, que ele está dependendo de você, que você tem que dar para ele comer antes de você comer, e não que você vai comer a sua comida e o que sobrar você vai dar para ele, Deus me livre. E o escravo, ele tinha direitos, a tal ponto que uma das possibilidades é que se o escravo quiser, sendo que o escravo judeu, ele só é escravo por 6 anos, no 7º ano ele sai livre, quer dizer, existe a libertação dos escravos a cada 7 anos, e no 50º ano é uma libertação total. Como isso funciona? Essa pessoa estava tão bom para ele ser escravo, que ele falou que ele gosta do dono, e ele gosta da mulher que o dono deu para ele, e dos filhos que ele teve com ela. Ele não vai mais sair dessa casa, ele quer ficar escravo lá a vida inteira. Então era feito um furinho na orelha dele, para dizer que a orelha que ouviu no Monte Sinai, que nós somos escravos de Deus, e ele foi procurar um patrão para si próprio, foi procurar, ele agora vai ser escravo de um ser humano. Então essa orelha tem que dar uma furadinha nela. Não é no tímpano, não. Eu não sei em que lugar dela, mas não era dentro, era fora. Então não, Deus me livre, não era uma coisa. Então, quer dizer que para o escravo podia estar tão bom trabalhando como escravo, que ele poderia querer ficar lá a vida inteira. E era direito dele, se ele quisesse, e o dono concordasse. Aí se fazia um furinho na orelha, ele ficava lá de escravo até 49 anos. 49 anos pela Torá é considerado para sempre, é considerado uma vida. Tipo, a pessoa começa a trabalhar com 20 anos pela Torá, e tipo, com 20 anos ele é obrigado já a receber ele é responsável por si próprio em matéria de financeira. Ele, como está escrito no Pirkei Avot, Ben Hei, que ele faz a cronologia da vida judaica, ele fala que com 18 anos a pessoa tem que se casar, e com 20 ele já tem que correr atrás já, como se diz em português, já tem que pagar as próprias contas. Então, se ele trabalha mais 49, aí ele já vai estar com 69. 69 é como no mercado tem, você vai comprar um produto por 19, 29, 39, 49, quer dizer, arredonda para 70. 69 é 70, e os dias da nossa vida são 70 anos. Assim diz o rei Davi. O Zohar diz que isso está ligado às Sefirot lá em cima, que a gente começa com a Chesed, como Deus criou o mundo, é um ciclo de 7, a nossa vida é um ciclo de 7, e aqui no caso do escravo, com 49 anos, 49 anos não, desculpa, é o trânsito de São Paulo, deixa a gente gagar antes da hora. Se ele quiser trabalhar lá para sempre, ele trabalha mais 49 anos. Ok, voltando, o que causou para ele ser um escravo judeu? O que causou para ele vender a filha como escrava? Então vamos pegar a situação da sociedade antiga, de 2000 anos atrás, foi quando terminou a escravidão oficialmente. Assim, nós recebemos a Torá 3.300 anos atrás, ou seja,
saímos do Egito, nos tornamos um povo, recebemos a Torá. Ou seja, assim, a saída do Egito é como uma mãe que dá à luz a um filho. Quer dizer, o filho nasceu. Nascemos como um povo com a entrega da Torá. Saímos do Egito, recebemos a Torá e fomos para a terra de Israel, vivemos lá 810 anos, fomos para o exílio da Babilônia, estivemos lá 70 anos. Uma pequena parte dos judeus voltou depois do exílio da Babilônia, porque já não tinha mais 10 tribos, e uma grande parte das duas tribos de Yehudá e Benjamim, que tinham sido exiladas para a Babilônia, junto com os Kohanim, com os Leviim, uma grande parte deles não voltaram. Então a volta da Babilônia foi uma volta muito, muito parcial. Quer dizer, foi muito... vamos pegar 10 tribos perdidas. Uma parte da tribo de Judá que ficou na Babilônia, uma parte da tribo de Benjamim que ficou na Babilônia, o Kohanim e Levim que ficaram na Babilônia. Quer dizer, a volta para a terra de Israel não foi uma volta bam. E ficamos na terra de Israel mais quanto tempo? Vamos fazer as contas. Voltamos da Babilônia. Foi construído o segundo Beit HaMikdash. O segundo Beit HaMikdash continuou durante 410 anos. Foi destruído e logo após nosso povo começa a se dispersar. Então, vamos dizer assim que, fazer uma conta arredondada, a gente obviamente está muito mais tempo fora de Israel do que dentro de Israel. Então essa lei de escravo judeu, que era aplicada somente na Terra Santa, a gente está muito mais tempo sem ela do que com ela. Então vamos, em primeiro lugar, analisar essa própria lei. O que causa para uma pessoa ser um escravo? A sociedade antiga, todo mundo se conhecia, todo mundo era gente boa, quer dizer, ninguém ia maltratar um animal, quanto mais não ia maltratar uma pessoa, principalmente que as pessoas se conheciam. Então, na cidadezinha lá da época antiga, 2000 anos atrás, uma pessoa, ele era o ladrão da cidade. Até que um dia tem que ter 2 testemunhas oculares, e um dia tinha 2 testemunhas oculares e pegaram ele em um roubo de 500 roubos que ele tinha roubado e não tinha testemunhas, mas uma vez pegaram. Só que essa vez que pegaram, o ladrão tem que pagar 100% de multa pelo que ele roubou. Ele não tinha como pagar, então ele é vendido como escravo pelo tribunal rabínico que fez o julgamento dele. Eles falam, olha, se quiser, sua família paga a sua dívida, a sua multa. Se tem alguém que vai pagar por você, se tem alguém que está disposto a te dar um empréstimo, não importa. Esse caso específico, aquela pessoa chegou num ponto que ninguém queria pagar a multa dele, ele não tinha como pagar a própria multa, então ele é vendido como escravo. Ele se torna escravo judeu. 6 anos ele trabalha e no 7º ano ele está livre. Então, novamente, os direitos que o escravo tinha eram mais do que o patrão. Está escrito, quem compra escravo para si próprio é como se ele comprasse um patrão, não um escravo. Ele vira escravo do escravo. Mas a nossa pergunta é, com tudo isso que a escravidão antiga era a escravidão judaica, né? Não estou falando de povos da época que torturavam os escravos e os animais. E o Rabi Akiva falou que ele viu uma pessoa que não era judeu que deu o pai para os cachorros. Qual que era o raciocínio lá? Eu falei assim, o pai já está velho, já está esclerosado, já não está falando coisa com coisa. Os cachorros estão com fome. Então ele reciclou o pai, ele fez uma doação de órgãos. Doação de órgãos, reciclou o pai, deu o pai para os cachorros. Para ele isso era uma coisa, como se fala, aí tem no português, tem umas... eu não sei, hoje em dia tem toda essa, uma coisa ecológica. Não sei como se fala, uma coisa, isso era uma coisa ecológica, era uma coisa... ele reciclou o pai. Em outras palavras, foi uma coisa muito,
Na opinião dele foi muito importante. O pai já não servia para nada, os cachorros estavam com fome, ele deu o pai para os cachorros. Rabi Akiva viu isso com os próprios olhos, mas não teve a capacidade de salvar esse pobre coitado. Com certeza eles eram romanos poderosos, e se o Rabi Akiva entrasse nisso, eu não sei quais foram as circunstâncias que ele viu, mas ele testemunhou que ele viu isso. Então o que acontece? Imagina aqueles romanos antigos, quanto que eles eram cruéis. E não está se tratando de um escravo que caiu na mão deles. Está se tratando aqui de uma comunidade judaica, que uma pessoa, ele é um ladrão, ele é vendido como escravo por causa da dívida que ele tem que pagar para o cara que foi roubado. E isso em um caso, 100 casos não pegaram, 100 pessoas foram lesadas, e uma pessoa vai receber o dinheiro dele de volta. E nesse caso, essa pessoa era vendida como escravo, ele tinha direitos, e com certeza ele não iria ser maltratado, senão aquele patrão ia virar a fofoca da cidade. E se ele fosse maltratado, chegava no tribunal, se Deus me livre, acontecesse alguma coisa, chegava no tribunal para análise de novo. Então o que acontece? O principal no judaísmo é a vida da pessoa, a segurança da pessoa. Com certeza aquele tribunal que vendeu ele também é responsável por ele, para ver se ele está sendo bem cuidado, a tal ponto de o escravo chegar numa hora que ele fala: olha, eu gostei dessa vida, não vou mais ser ladrão, vou continuar sendo escravo a vida inteira. Aqui eu não preciso, aqui eu ganho tudo do bom e do melhor, não preciso me esforçar. E Shalom al Israel. Agora, essa é a lei do escravo. Agora, tinha uma história, na Polônia tinha sempre o Weibershil. O Weibershil tinha do lado de baixo a sinagoga dos homens, do lado de cima a sinagoga das mulheres. Uma mulher lá no Weibershil, ela está ouvindo a Parashá, estão lendo sobre o Yosef. O Jacob Avinu mandou Yosef para Shem, e ela lá na torcida, ela falou: vai, pega ele, joga no buraco, vende. Todo mundo, o balcoeiro parou de ler, todo mundo olha para cima e pergunta: o que está acontecendo, minha senhora? Ela falou assim: todo ano ele vai lá, todo ano eles pegam ele, jogam no buraco, vendem ele. Então o que está acontecendo? Ele é burro, então deixa ele aprender, joga ele no buraco de novo até ele aprender. Então, na verdade, assim, o que a gente aprende com essa história? Por que a gente lê todo ano a mesma coisa? A gente já aprendeu, a gente já sabe o que está escrito lá. Por que a gente tem que ler todo ano a mesma coisa? Porque cada ano que a gente lê a Torá, a gente aprende dela uma coisa mais profunda. É como assim, tem na escola, né? Tem a aula de português do primeiro ano e a aula de português do segundo ano, que já não é o mesmo nível. Então a gente cada ano passa de ano, e cada ano a gente tem que aprender coisas mais profundas na Torá. Então o que a gente aprende do escravo judeu? Por que a gente está lendo hoje sobre o escravo judeu? Se mais tempo não existiu essa lei de escravo judeu do que existiu. Quer dizer, a gente está falando assim de 2000 anos que não teve essa lei de escravo judeu, e de 1300 anos que teve. Tudo arredondado. Então, quer dizer, muito mais tempo não teve do que teve. Então, por que todo esse tempo que não existe essa lei de escravo judeu, e que se um judeu rouba, a gente não tem como vender ele como escravo para devolver a dívida? Então, que todas essas penas de multas, elas foram, elas não podem ser julgadas a não ser por um tribunal que é musmar, de um tribunal anterior, e a gente já não tem isso mais hoje. E não temos Beit HaMikdash, não temos todas as condições que precisaria para se julgar uma pena de multa, a gente não tem mais hoje. Então hoje não tem como fazer isso. E ainda todas as circunstâncias não existem mais. Então por que 2000 anos a gente está lendo essa passagem da Torá e ela
não é uma coisa prática. Então diz o Zohar que toda essa história do escravo judeu está se referindo às reencarnações. A Parashá, nossa Parashá, Parashat Mishpatim, diz o Zohar, ela é a Parashá das reencarnações. Tudo que está escrito lá sobre o escravo judeu, diz o Rabbi Shimon Bar Yochai, fora o fato de superficialmente que a menor parte disso, vamos dizer assim, é como o iceberg, né? Que a menor parte dele é a parte revelada e a maior parte dele é a que está embaixo da água. Também a Torá é assim, a menor parte dela é a parte revelada, a maior parte dela está oculta, embaixo do mar, embaixo da água, a gente não vê. Então o Rabbi Shimon Bar Yochai revelou para a gente que essa passagem do escravo judeu, ela está se referindo totalmente a reencarnações. Então vamos analisar o caso da Amaivria. O pai está numa situação que a família está morrendo de fome. A filha está chorando que ela está morrendo de fome e amanhã ela vai morrer, não tem o que comer. Ele já tinha pego empréstimos da cidade inteira e doações da cidade inteira. Ele já chegou numa situação que ele não tem mais como bancar essa filha. E é claro que é raro acontecer isso, mas ele chega numa família rica e ele fala para eles: olha, eu quero vender a minha filha como escrava. E todo mundo conhece a filha dele, sabe que ela fica saltando na feira direto. E mesmo assim, para fazer um favor para ele, eles compram a menina e ela, a trancos e barrancos, ela ajuda um pouquinho na cozinha. E a Torá diz para essa pessoa, esse rico que comprou essa menina pobre, que o certo seria ele apresentar ela para o filho dele e ele casar essa menina com o filho dele se casar com essa escrava judia, com essa Amaivria. Então aparentemente a história, o pshat dessa história é um absurdo. Se ele quisesse se casar com ela, ele já procuraria ela antes disso. Quer dizer, esse menino de uma família rica, ele nunca iria querer se casar com essa menina porque ela tá acostumada de outra maneira, e principalmente na época antiga que os extremos eram muito maiores do que hoje, então não seria uma coisa que ele faria de uma maneira normal. Quanto mais que ele comprou ela como escrava, e agora que ele comprou ela como escrava, ela está lá limpando o banheiro na casa dele e a Torá fala: olha, o certo é ele se casar com ela. Então, assim, é uma história que por trás dela tem muitos segredos. E diz o Zohar que essa Parashá, toda essa lei dos escravos, ela é a lei das reencarnações. Que a alma se reencarna, o Sheshanim Tavod, os 6 anos que ela vai trabalhar, está se referindo a um tipo de almas de 6 Sfirot: Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach Hod Yesod. O Shabbat, que o 7º ano que esse escravo sai livre, está se referindo a outro nível de almas. E daí para frente, toda essa Parashá, ela está falando somente sobre o segredo das reencarnações. Ela está nos indicando cada tipo de reencarnação, todos os detalhes sobre a reencarnação. Então, agora nós não vamos então tratar desses detalhes dessa vez, que chegamos à nossa aula que vai começar mais de uma maneira genérica isso. Quando nós tivermos vamos um dia estudar isso com muito mais detalhes. Por enquanto, por hoje é isso. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e muita alegria. Kol Tov.